Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma leitura bíblica simplificada. Pessoal, hoje nós leremos Josué, capítulo 5. Contextualizando aqui para vocês, Josué e o povo estão seguindo em direção à conquista da Terra Prometida, tá? Então, sem mais delongas, eu estou lendo aqui na versão NVI. Se você quiser ler em alguma outra versão, fique à vontade, tá? Para acompanhar a aula. Eu tenho aqui em minhas mãos Bíblia, tá? De papel. Se você não tem a sua Bíblia, eu aconselho que você compre. Muito importante você ter uma Bíblia em casa, não tenha somente Bíblia online, tá? Faz uma diferença muito grande, principalmente quando você acorda ali de manhã, de repente quer ler. Cara, no telefone, no computador, ele pode ser um pouco mais difícil para você, porque acaba distraindo, notificação chegando, etc. Fora que o papel eu não sei explicar, não sei se é só para mim, mas dá uma diferença muito grande na memorização, dá uma diferença muito grande na concentração, entre outras coisas, tá bom, pessoal? Bom, então vamos lá direto para a palavra. Vou aumentar um pouquinho mais aqui para vocês. Acho que vai ficar melhor, né? Ou não? Assim tá bom. Vou aumentar um pouquinho, né? Vai ter gente mais velha assistindo, né? Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Versículo 1. Todos os reis amorreus que habitavam a oeste do Jordão e todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral souberam como o Senhor tinha secado o Jordão diante dos israelitas até que tivéssemos atravessado. Por isso, desanimaram-se e perderam a coragem de enfrentar os israelitas. Naquela ocasião, o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra e circuncide os israelitas de novo. Josué fez facas de pedra e circuncidou os israelitas em Gibeate Aralote. E fez isso porque todos os homens aptos para a guerra morreram no deserto, depois de terem saído do Egito. Todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas todos os que nasceram no deserto, no caminho, depois da saída do Egito, não passaram pela circuncisão. Os israelitas tinham andado 40 anos pelo deserto, até que todos os... Tava só conferindo aqui se a câmera tava na frente. Eu acho que tava, né? Enfim, depois eu vou conferir na gravação. Eu vou passar um pouco mais pra cima pra deixar o versículo sempre pra cima, assim. Diminuir um pouco também o tamanho da minha câmera. Pronto, coisa linda. Versículo 6. Os israelitas tinham andado 40 anos pelo deserto, até que todos os guerreiros que saíram do Egito morressem, visto que não tinham obedecido ao Senhor. Pois o Senhor lhes havia jurado que não veriam a terra que prometera aos seus antepassados, que nos daria, terra onde manam leite e mel. Assim, em lugar deles colocou os seus filhos, e foram os filhos que Josué circuncidou. Ainda estavam incircuncisos, porque não tinham sido circuncidados durante a viagem. E depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estavam, no acampamento, até se recuperarem. Pessoal, vamos dar uma parada aqui. Eu acho muito importante a gente dar uma parada aqui e enxergar o que está acontecendo. Vou marcar aqui é o... Pessoal, o povo aqui, eles estão caminhando em direção à Terra Prometida. Terra Prometida por quem? Por Deus. Então, se você tem uma promessa feita por Deus, ela começa onde, pessoal? Na aliança. O povo no deserto, como a própria Bíblia diz, não estava aliançado com o Senhor. Aquela aliança era uma aliança através do quê? Do prepúcio, onde os homens cortavam ali o prepúcio e todos os homens circuncidados, certo? Eles tinham uma aliança ali com o Senhor. Aquela era a aliança daquele contexto, tá bom? Nossa aliança hoje é a aliança através de Jesus Cristo, através da morte de Jesus Cristo. Então, pessoal, nós estamos debaixo de uma aliança que é a aliança da graça, tá? Nós estamos hoje na dispensação da graça. Então, aquele povo naquela época, eles estavam fazendo uma aliança daquele período, tá? Daquela dispensação. Então, para que eles pudessem alcançar as promessas que o Senhor havia feito para eles,
eles precisavam ter uma aliança com o Senhor, porque o povo anterior a eles morreu no deserto. O povo que tinha recebido aquela promessa morreu no deserto. Eles tinham uma aliança com o Senhor? Que morreu no deserto? Tinha. Mas por que eles não entraram na terra prometida? A Bíblia é clara. Olha aqui, ó. Os israelitas tinham andado 40 anos pelo deserto até que todos os guerreiros que saíram do Egito morressem, visto que não tinham obedecido ao Senhor. Então você vê que não adianta você estar aliançado com Deus se você não obedece. Tá? Se você não obedece, você pode falar, eu amo Deus, me batizei, eu tô aqui na igreja, eu tô aqui fazendo as coisas. Irmão, você vai morrer no deserto. Porque Deus não tem compromisso com quem não obedece a Ele, cara. Você tem que ter isso entranhado na sua mente, por quê? Senão você vai estar esperando uma coisa infinitamente e essa coisa nunca vai acontecer. Você vai falar assim, mas Deus não quis me dar tal coisa. Deus não quis realizar uma promessa na minha vida. Irmão, você não quis. Deus já estava te aguardando aonde? Na sua obediência. Quando você obedece, quando você cumpre princípios, Deus ele realiza as promessas na sua vida. Tá bom? Então, vamos continuar. Versículo 9. Então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso, até hoje o lugar se chama Gilgal. Na tarde do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. No dia seguinte ao da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. Um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas. Naquele mesmo ano, eles comeram do fruto da terra de Canaã. Pessoal, muito especial isso aqui. Eu já passei por um período da minha vida onde eu só vivia de maná. Pessoal, para quem não sabe o que é maná, maná é a comida que desce dos céus, tá? Enquanto o povo estava no deserto, não havia comida, né, pessoal? É uma viagem no deserto durante 40 anos, não tem de onde tirar comida no deserto. Então Deus abasteceu aquele povo com mantimentos. E esse mantimento se chamava maná. O pão descia onde? Do céu. Pessoal, quando Deus coloca no deserto, Ele vai te suprir. Você não precisa ficar preocupado. Mas será que para o mês que vem eu vou ter recursos? Irmão, não se preocupa com isso. Deixa com Deus. Porque Deus, Ele sabe o que é melhor para a sua vida. Deus, ele se preocupa com a sua vida. Deus, Ele é seu Pai. Então, se você está no deserto, tenha certeza que Ele está te suprindo. Ele não vai deixar você morrer de fome. Ele não vai deixar você morrer sem recursos. Beleza? Então, se você olha, por exemplo, olha que especial. Já não havia... Olha só, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas. E naquele mesmo ano, eles comeram do fruto da terra de Canaã. Quando os israelitas começaram, pessoal, a comer do fruto, quando eles estavam perto de comer do fruto, pessoal, não tinha mais maná. É tipo assim, olha, Deus ele te dá suprimento, Deus ele te cuida que nem um filho, que nem um recém-nascido. Ele tá ali te suprindo de tudo. Aí ele vai e fala assim, filho, agora entra na promessa, né? Tá na hora de crescer, tá na hora de amadurecer. Quando Deus vê que você amadurece, aquele maná, aquela digamos assim, né? Quase um leite materno, né? Ele sai para dar lugar ao quê? Ao alimento sólido. Então você tem a capacidade de se alimentar sozinho, porque você está alcançando as promessas que Deus tem para sua vida. Então, aquele recurso do deserto não é mais necessário na sua vida, porque você já está desfrutando do alimento da terra prometida. Entende? Isso muda tudo. Isso faz com que você... Às vezes você perdeu um cliente, às vezes você perdeu um emprego, às vezes você perdeu alguma coisa na sua vida, você está reclamando. Cara, agradeça. Agradeça porque você ali está abandonando o maná, que foi bom sim. Foi bom. É igual falar, por exemplo, a Arca de Noé. Foi boa ou não foi? É óbvio que foi boa. Ela salvou a família de Noé, salvou os animais do dilúvio. Só que depois que acabou o dilúvio, eles tiveram que abandonar a arca para seguir para um outro caminho. Então, quando eles puderam seguir para um outro caminho, eles tiveram acesso ali, pessoal, a uma nova realidade. Se tem uma nova realidade, a realidade anterior, por mais que tenha sido boa, ela tinha que ter sido abandonada.
Entende? A arca foi boa por um período. O maná, ele foi bom por um período. Só que agora Deus tem outras coisas. Deus é um Deus de movimento. Então ele está ali te mostrando novas coisas, está te dando acesso a novas realidades. Então não fique preso ao milagre anterior. Porque Deus ele quer se mostrar de outras formas. Tá? Versículo 13. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem de pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: Você é por nós ou por nossos inimigos? Nem uma coisa, nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se, rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: Que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Pessoal, isso aqui é muito forte. O reino espiritual, pessoal, ele se move por jurisdição. Eu, por exemplo, eu tô no Rio de Janeiro, certo? Então, os anjos do Rio de Janeiro, eles não são o mesmo dos anjos de São Paulo. Ah, Vini, então um anjo daqui não pode atuar lá? Pode, cara, não é que não pode. Só que, igualzinho a polícia, por exemplo, a polícia do Rio, ela tem a capacidade para atuar em São Paulo, só que ela não tem o quê? A competência. O que é competência? É a organização jurisdicional daquela força. Então, se... Eu vim do direito, tá, pessoal? Eu não concluí a faculdade, mas eu cheguei ali no 7º período, então alguns termos aqui vão ser do direito. Enfim. Então, a polícia do Rio não vai atuar em São Paulo, via de regra, tá? Então, você... Eu não sei se ficou ali em cima a câmera de novo. Enfim. Então, quando você vai perceber que Josué aqui recebeu um comandante do exército do Senhor, é porque Josué, pessoal, eles estavam prestes a fazer uma conquista totalmente diferente do que eles tinham feito antes. Não sei se vocês lembram, o anjo que acompanhava eles no deserto, Deus falou o quê? Eu vou mandar um anjo à frente de vocês, para que vocês possam chegar na Terra Prometida. Só que o anjo que tirou eles do Egito, o anjo saiu da frente e foi para onde? Para trás. Agora já é outro anjo. Só que esse aqui, se vocês forem ver a patente dele, cara, ele é muito superior. Ele é um comandante do exército do Senhor. Aqui ele pode ser tanto como o comandante supremo, né, do exército do Senhor, ou ele pode ser um príncipe, como por exemplo Miguel. Tá? Então, pessoal, esse cara que aparece para esse anjo que aparece para Josué, ele tá ali prestes a realizar o quê? Uma ordem do Senhor. Eu tô falando isso, meu braço tá arrepiando tudo. Quando Deus ele manda você para ir para um lugar, os anjos dele já estão aguardando lá. Ah, mas Vini, o lugar que eu vou vai ser muito difícil. Lá tem uma muralha intransponível. Irmão, o anjo do Senhor já tá lá para te guardar, para dominar aquela situação com você. Ah, Vini, eu vou ter que ir para outro país porque Deus me mandou. Irmão, fica tranquilo. O anjo que vai te receber lá já tá te aguardando. Ah, Vini, eu vou ter que trocar de emprego. O anjo que vai te receber nesse novo emprego já tá te aguardando lá. Então não fica com medo de avançar, porque Deus já enviou provisão de diversas formas possíveis. Não fica com medo, porque o medo ele vai te travar de realizar o que Deus tem para você. O Projeto Israel, por exemplo, que é a minha empresa de educação, meu braço de educação, cara, eu já tenho uma empresa de marketing que ela, graças ao bom Deus, é uma empresa lucrativa que me sustenta, que mantém a minha vida. O Projeto Israel é um sonho que Deus colocou no meu coração que eu nunca consegui abandonar, mas eu tinha medo de fazer, porque eu não conseguia gravar vídeo, eu não conseguia falar para uma câmera, eu não conseguia parar de ter timidez, eu não conseguia várias coisas que eu tive que me superar no caminho. Eu tinha medo também. Só que esse medo, ele não podia me parar, porque o Senhor já tinha falado isso para mim. Se o Senhor falou algo pra mim, eu não tô nem aí pro que eu sinto. Se eu tô com medo, eu vou com medo mesmo, irmão. Eu não preciso ficar parado nas minhas limitações, porque eu sei que o anjo que o Senhor disponibilizou pra mim já tá lá. Já tá lá pra me ajudar. Então você vê que quando Josué pergunta pra ele: você é por nós ou por nossos inimigos? E o anjo fala: nenhuma coisa nem outra.
O anjo nem é por eles, nem é pelos inimigos. O anjo é pelo Senhor. Quem manda no anjo é o Senhor, não é Josué. Entende? O anjo está ali para garantir a segurança da missão que Deus deu para Josué. Então você vê que Josué ali não é nada. Josué ali é somente o líder do povo, mas a missão é de Deus. Então é Deus que vai garantir aquela missão de ser realizada. Por isso que você não precisa ficar com medo, mas Vini, Deus me levantou para falar, para pregar o evangelho para o mundo todo. Irmão, a missão não é sua, a missão é de Deus. Então abaixa a sua bola e compreende que você é somente um canal. Somente um canal. Aquela missão ser concretizada, no seu caso de pregar o evangelho para o mundo todo, irmão, a missão de Deus. Vini, Deus me chamou para ser um grande empresário. Irmão, seja, porque essa missão é de Deus. Ele vai enviar os anjos para concretizar essa missão. Você só precisa o quê? Se posicionar. Agora, olha que forte. Estando Josué perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem de pé empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou: cara, Josué estava onde? Perto de Jericó. Esse anjo, o comandante do exército do Senhor, apareceu para Josué lá no deserto? Não. Esse comandante do exército do Senhor apareceu para Josué no Egito? Não. Josué nem era vivo no Egito. Aonde que esse comandante apareceu a primeira vez? Perto de Jericó. Então, se você está falando assim, Senhor, eu não estou vendo nada, o Senhor me mandou ir para tal lugar, não estou vendo nada, irmão, quando você estiver lá perto, você vai começar a ver. Quando você estiver perto de começar a realizar as coisas que Deus te mandou, você vai começar a ver. Não fica com medo, não fica com receio, porque você não precisa ter nada disso, porque é a missão do Senhor. Se você realizar exatamente o que Deus colocou no seu coração e cumprir os princípios, a chave é essa, tá? A chave é essa. Cumprir os princípios, você vai conseguir ver o que Deus tem para você. Você vai conseguir realizar o que Deus tem para você. E os anjos dele vão te acompanhar, tá? Porque a missão é do Senhor. Tá, pessoal? Então, olha só. Esse capítulo é muito forte. Ele fala várias coisas muito importantes, porque você perde esse receio de achar que as coisas é por você. O projeto Israel é do Vinícius? Sim, rapaziada. No CNPJ é do Vinícius. Mas de quem é essa missão? É de Deus. A minha agência de marketing é do Senhor ou é do Vinícius? É do Vinícius, no CNPJ. Não tá lá. É propriedade do Senhor. Não, tá lá. Meu nome, tá? Agora, de quem é a agência de verdade? É de Deus. A agência... De quem é essa missão? É de Deus. Então eu não me preocupo se o mês vai fechar, se não vai. Eu só preciso fazer minha parte, irmão. Eu cumpro meus princípios ali. Eu cumpro os princípios, obedeço aos princípios e Deus cumpre a parte dele. Deus sempre cumpre a parte dele. O problema é que a gente não cumpre a nossa. Aí tu quer ficar falando assim, mas Deus não fez. Deus não fez não, pô. Você que não tá se movimentando, você que não tá cumprindo princípios, você que não tá chegando perto da terra. Mas esse anjo não aparece pra mim. Tu tá perto da tua promessa? Tu tá perto do teu chamado? Pô, tu não tá nem perto, irmão. Tu tá, será que é meu chamado? Começa a fazer, pô. Se todas as coisas cooperam, qualquer passo que você der vai te aproximar do que Deus tem pra você. Tu pode dar um passo certo, tu pode dar um passo errado. Vai te aproximar. É o movimento que vai te fazer chegar mais perto. Não é o movimento certo. Então, pô, para de querer acertar em tudo e começa só a andar. O bebê, quando ele começa a querer andar, a se movimentar, no caso, ele não vai correndo, ele vai engatinhando. Depois ele anda, depois ele corre. Tá? Mas existe um processo. Você não quer passar pelo processo, pô. Aí você fica reclamando aí que não tá vendo as coisas acontecerem. É o processo. Se movimenta. Para de reclamar, começa a agradecer, começa a ser fiel no pouco, começa a cumprir os princípios que você ainda não tá cumprindo, que você vai ver Deus se movimentando na sua vida também. Beleza? Bom, pessoal, essa foi a leitura bíblica de hoje. Josué é um livro muito forte para mim, tá? Marca muito a minha caminhada. Foi o primeiro livro que eu li na Bíblia, inclusive por isso que tocou no meu coração de começar aqui essa leitura bíblica simplificada para vocês através de Josué, porque eu não conhecia muito de Deus e Josué me mostrou muito como Deus agia. Deus, ele me mostrou ali que ele cuidaria de tudo, mas a gente precisa cumprir os princípios, tá? Não adianta querer fugir dos princípios e acessar as promessas de Deus. Você, pelo contrário, você vai fugir das promessas, tá? Fugindo dos princípios.
Então, cumpra a sua parte, que Deus já cumpriu a dele, beleza? Bom, pessoal, tamo junto. É só o começo e bora pra cima, que o reino é nosso. Grande abraço.